Pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre administração de valores a receber ou administração de recebíveis. Como vocês vão ver alguns títulos aí, né, em capítulos de manuais de finanças. É o nossa segunda conta ali em grau de liquidez, vamos dizer assim, né? Para a gente poder aprender algumas estratégias, algumas dicas de gestão. Nós estamos trabalhando as contas relacionadas com o ativo circulante, né? Caixa veio primeiro, valores a receber agora e depois estoques, tá? E estoques não do ponto de vista das operações, né? Do ponto de vista da gestão financeira que nós vamos ver. Então esse é o nosso objetivo aqui no nosso curso de finanças de curto prazo, finanças corporativas 1. O roteiro nosso aqui vai ser o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de crédito e fundamentos, análise de crédito, tá? Ou análise de risco de créditos também. Essa disciplina aqui, se não me engano, ela é optativa na administração, não sei vocês. Tem uma disciplina aí de análise de risco de crédito, Credit Score, de 30 horas, que quem quiser aprofundar vai poder ir buscar os conhecimentos relacionados, né? Mesmo vocês sendo da contábeis aí, vocês conseguem fazer a disciplina na administração. Componentes da política de crédito, né, ou medidas de política de crédito, nós vamos falar um pouquinho. Métricas, na verdade, as métricas agora de financeiras de crédito e controles de indicadores de crédito. Então, assim, esse enredo aqui, essa estrutura é muito parecida com a nossa bibliografia principal, que é a do Asaf Neto, que aí está na versão 7 e 8 são as mesmas. Eu acho que se vocês têm acesso aí a 7 e a 8. Então, assim, a estrutura é bem parecida, beleza? Então, o que ele fala lá, eu vou falar aqui e replicar aqui. E é óbvio, né? Colocando um pouquinho minha cara, minha experiência, que eu estudei bastante a questão principalmente análise de crédito na minha tese de doutorado. Então, e na época eu trabalhei, né, ali durante uns 3 4 anos, 5 anos talvez, de uma forma mais profunda, apesar de depois ter ido para outros ares, vamos dizer assim, né, outros caminhos, eu ainda sempre monitoro uma coisinha ou outra e gosto do assunto, beleza? Então tem essa questão também que eu vou passar um pouco aqui da minha experiência. E nós só para frisar, né, vamos dizer assim, uma restrição, premissa que nós vamos falar aqui, nós estamos falando de crédito comercial, tá? O crédito comercial aí envolve diretamente a gestão de contas a receber entre empresas, certo? Entre empresas e seus clientes. Então, eu estou falando aqui do ponto de vista eu, empresa, eu, gestor financeiro, eu, administrador financeiro, dando um crédito e tendo que gerir isso. Eu não estou falando aqui de você estar pegando crédito no banco, né, e como você deve fazer e gerir isso, não, tá? Então, é relações entre empresas, as famosas operações aí B2B, certo? Que vocês devem já ter ouvido falar aí, tá? Então, nós estamos preocupados com as vendas a prazo das empresas no mercado, como que ela deve atuar, como ela deve gerir do ponto de vista da administração do capital de giros, tá? E especificamente, basicamente, eu estou falando de financiamento de curto prazo, não estou falando de orçamento de capital, né? Tomada de empréstimo pela empresa em banco de financiamento, banco de desenvolvimento, nada disso. Estamos falando do crédito oferecido aos clientes da empresa para a empresa girar, para o negócio da empresa operacionalizar, girar, certo? Vendas a prazo relacionado com o negócio da empresa. É sobre isso que nós estamos falando. Tá? Não estou falando de crédito ao consumidor, gerenciado por instituições financeiras, direta entre pessoas físicas, né? E essencialmente são produtos aí bancários, beleza? Como por exemplo, cartão de crédito, empréstimos, CDCs, crédito consignados e tantos outros que nós temos. Um dos fundamentos, né, da política de crédito, nós temos alguns componentes principais, essenciais, tá? Esses componentes principais, vamos dizer assim, é mais uma lógica, uma estrutura, né? Algumas diretrizes que nós temos que é, delinear para a gente poder compreender, sistematizar a política de crédito. Então, nosso livro, nossa bibliografia, coloca 4 principais desses componentes que nós vamos trabalhar aqui, beleza?
E o objetivo principal disso aqui é estabelecer, como eu coloquei, né, diretrizes alinhadas ao perfil da empresa, ao perfil de risco da empresa, certo? Quais são esses componentes? Definições de critérios de concessão. Eu vou conceder crédito só para clientes A, com ótimo risco, né? Ótimo risco do ponto de vista é, do otimismo, né? Ou seja, baixo risco, certo? Então, um cara que tem um ótimo risco, ele não tem risco, né? Então, eu vou só cliente se não, eu vou abrir um pouco a mão, né? Vamos dizer assim, vou apertar um pouco as rédeas aqui, vou abrir um pouco as rédeas aqui, vou oferecer clientes com um pouco mais de risco, porque eu estou precisando vender mais. Então, são critérios relacionados à concessão do crédito. Os prazos, né? Você tem os padrões de crédito, né? Na bibliografia nossa fala padrões de crédito. Você tem os padrões de crédito que cada política vai definir. Tem um setor específico para isso, relacionado com muitas coisas da empresa, né? Faz parte da estratégia da empresa. Você vai lá na Renner e lá tem a política de vender no máximo 5 vezes. Hoje não sei assim, né? Muitos anos que eu não entro lá, loja de departamento geralmente tinha essa política. Lá atrás, 10, 15 anos atrás. À vista ou em 5 vezes. Tem toda uma lógica porque essa política prevalecia lá naquela época. Ou é à vista o mesmo preço, ou é R$ 50 à vista, ou é 10 de 50, pronto. Ou é 10, ou é 5 de 10. Pronto. Essa é a política. Então tem toda uma lógica para você definir essas políticas, certo? Aí você vai pedir um cartão nessas lojas de departamento. Se ela vai te conceder ou não, faz parte da política de concessão de crédito dele, que vai te avaliar a partir de vários fatores relacionados com a avaliação de risco que nós vamos ver na sequência. Os prazos, né? Definir os prazos. Desconto, se vai dar ou não vai dar desconto e qual que é as condições do desconto. 2 líquido 10. Então, se você pagar com até 10 dias, você tem um desconto de 2%. Se não pagar com 10 dias, fica o prazo normal que a gente combinou, você vai pagar preço cheio, certo? E depois que você deu o crédito, precisa recuperar devido pagamento atrasado ou falta de pagamento, né? Você tem também os procedimentos de cobrança. Beleza? Então, esses são os componentes principais do crédito: padrão de crédito, prazo do crédito, políticas de desconto, certo? E políticas de cobrança. São os três principais elementos, como nós também a Safnet coloca, né? Os elementos do crédito. E aí, especificamente falando sobre avaliação de crédito. A avaliação de crédito não é o foco nosso aqui, viu, gente? Avaliação de crédito é uma, vamos dizer assim, uma discussão à parte. Qualquer livro, manual que você for, você não tem muita coisa sobre avaliação de crédito, você só tem as questões gerais, como por exemplo, né? Os 5 Cs do crédito, por exemplo, sempre é colocado. Mas se você quiser aprender mais sobre avaliação de crédito, você tem livros específicos, né? Nós temos ótimos livros só sobre avaliação de risco de crédito. Eu mesmo tenho uns 4 ou 5 aqui. E né, eu me enveredei na época da minha tese para esse lado, porque aqui eu tinha alguma. Eu tinha como colocar em prática algumas coisas que eu gostava na época, né? Eu gostava muito da questão da métodos quantitativos, metodologia quantitativa, e aqui eu vi, né? Eu vislumbrei aqui uma, uma forma de atuar e pôr em prática coisas que eu gostava. Na época da minha tese, eu propus um modelo de credit score, né? Avaliação de risco de crédito, baseado em escalas psicológicas, né? Você tem um modelo tradicional, como a gente colocou aqui, né? O modelo 5Cs é um modelo tradicional. Você tem um modelo tradicional que né, você tem um application do cliente, você tem um formulário do cliente, ele vai tomar crédito na sua empresa, preenche o formulário, você avalia o cadastro dele, puxa informações dele no mercado, e aí você vai ou dar ou não um crédito para ele e vai definir limites, né, de crédito para ele. E isso, né, de empresa para empresa, ou até mesmo se você, pessoa física, vai tomar empréstimo, comprar venda a prazo, né, você vai tomar venda a prazo numa empresa qualquer, certo? Esse que é o procedimento comum.
E vai avaliar muitas vezes a questões situacionais em questões de cadastro, né, cadastrais. Eu fiz a proposta que, ó, tem algumas escalas, alguns fatores psicológicos, alguns comportamentos psicológicos aqui, de repente pode ajudar nisso. Então essa que foi a minha proposta. Mas enfim, vamos retornar aqui para os 5 Cs do crédito, que é, outra oportunidade, de repente eu discuto melhor essa proposta com vocês. Semestre passado eu acabei discutindo com os alunos, né? Mas a gente estava lá, tivemos tempo, tivemos as 3 horas aulas, então, se não me engano, essa aula no semestre passado foi bem comprida. E eu vou ter que reduzir um pouco aqui, porque vocês não vão aguentar de jeito nenhum eu falando 3 horas aqui. Ou o pessoal que vai estar assistindo aí, né, no YouTube depois, 3 horas de vídeos, certo? O que são os 5 Cs do crédito? É muito comum essas metodologias, né? 5 Cs do crédito, 5 Ps no marketing, se não me engano, né? E assim por diante. O caráter, né? O caráter tem a ver com a identificação e disposição do cliente em pagar corretamente o seu crédito. Essa avaliação ela é efetuada mediante o conhecimento de certas características, entre aspas aí, né? Morais do devedor, né? Honestidade, integridade, enfim. É óbvio que isso também é lastreado a partir de um cadastro, certo? A capacidade, ela procura medir o potencial de geração de recursos, de fluxo de caixa, com certeza, né, que visa contribuir para o pagamento da dívida. Ela é feita normalmente mediante as informações históricas que a empresa capta do cliente no mercado, certo? Informações de desempenho, de padrões gerenciais, assim por diante. Variável capital, analisa de forma similar à anterior, ou seja, a capacidade aí, e está voltada à mediação de investimento, a mediação dos investimentos com, com especial atenção ao patrimônio líquido da empresa. Então, sim, você está avaliando se a empresa tem capacidade de pagar a dívida, beleza? Vai olhar para o patrimônio, para a riqueza. A parte anterior, você olha para o fluxo, ok? E a parte posterior, né, ou seja, capacidade, você olha para o fluxo de rendimentos e de capacidade de pagamento da empresa, certo? O lucro passado, né? Fluxo de caixa passado, e o capital você olha para o patrimônio, para a riqueza, para o estoque, certo? Essa que é a diferença principal aí. Tudo isso para saber, né? Você olha para o capital para saber e se a empresa vai dar colaterais, garantias oferecidas para respaldar aí as operações. E no final, as condições, né? Então são 5 Cs, né? Caráter, capacidade, capital, colateral e condições, que tem a ver com o momento da contratação do empréstimo, da contratação da venda a prazo. Eu estou falando empréstimo, né, gente? Mas eu estou falando a venda a prazo, ou seja, a empresa vai, o cliente vai comprar da empresa um produto, vai adquirir, vai começar uma negociação, uma relação com a empresa, ok? Para comprar produtos. Então, não é necessariamente ir lá pegar o empréstimo para outros fins, como a gente faz no mercado financeiro, como a gente faz nos bancos, não. Então, você tem uma mão de via dupla. A empresa tem o interesse de conceder crédito, porque esse crédito que ele vai conceder vai fazer desovar toda a produção, né? Toda a produção não, né? Vai ajudar a desovar a produção para esse cliente. Mas é óbvio que, por um lado, é bom porque você aumenta as vendas, mas, por outro lado, também tem a questão do risco de crédito. Beleza? Então, você tem que avaliar isso de uma forma um pouco mais fina. Tá? Então, a história aqui é a mesma, viu, gente? Não muda em nada, muda em nada. A lógica, a essência é a mesma da que a gente viu lá na administração de caixa. Qual que é o meu propósito enquanto gestor financeiro? Qual que é o meu intuito enquanto gestor financeiro? Lá no caixa. Eu não posso ter muito caixa, porque muito caixa é dinheiro parado, eu estou perdendo dinheiro relacionado ao custo de oportunidade do dinheiro. Mas também eu não posso ter pouco caixa, porque senão eu posso ter problema de sincronia de fluxo de caixa. Fazer com que de repente atrase contas, certo? Consequentemente gera juros, multa de falta de pagamento. O pessoal lá fora olhando, né? O pessoal que está analisando, se é uma empresa pública, por exemplo. O pessoal lá fora olhando
e vendo que a empresa está andando ali na corda bamba, vai pensar, ó, opa, tá acontecendo alguma coisa aí, a empresa com pouco caixa desse jeito, o que está acontecendo? Já vai olhar com outros olhos e vai, de repente, precificar de uma forma um pouco mais rígida a empresa, né? Precificar que eu falo em termos de risco, né? Vai falar que ó, a empresa está correndo um risco ali que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, você, gestor financeiro, tem que pegar o caixa ali e tentar deixar no equilíbrio. Nem que você perca muito com a falta dele, certo? Assim como você também não gaste muito com a manutenção dele. Beleza? Então essa que é a essência. Você tem que buscar o equilíbrio. Aqui da mesma forma, a gestão de crédito, de concessão de crédito, também a lógica é a mesma. Você não pode também abrir, né, a caixa para dar crédito à torta e direita, porque consequentemente você acha que de repente dessa forma vai vender mais, mas ao mesmo tempo vendendo mais, você vai estar incorrendo em maior risco de crédito, mais gente com possibilidade de não pagamento, aumento de inadimplência, aí você tem problemas financeiros depois. Você vende mais de um lado, mas pode ter problema financeiro de outro. Então você tem que buscar sempre o equilíbrio, sempre o equilíbrio. A lógica é a mesma para o estoque, buscar o equilíbrio, certo? A lógica sempre vai ser a mesma. Ok. Na abordagem tradicional, que eu estava falando para vocês, né, a abordagem tradicional é o seguinte: começar uma relação com a empresa, certo? Outra coisa importante, viu? A gente, quando fala de avaliação de risco de crédito, você tem dois modelos que devem ser separados, duas abordagens que devem ser separadas. Uma abordagem relacionada com o que nós chamamos de clientes novos e outra com clientes antigos. São abordagens totalmente diferentes. Um cliente antigo que de repente não compra a prazo e quer passar a comprar, você vai avaliar de um jeito, certo? Um cliente novo que você não teve relacionamento ainda, nunca teve relacionamento, bateu na sua porta pedindo crédito para comprar os seus produtos, você vai avaliar de outro jeito, ok? Em relação ao cliente antigo, você tem informações dele, você tem uma negociação, você tem uma vida com ele, certo? Você tem um histórico com ele, eu tenho algum histórico com ele, né? De repente é um cliente antigo que começou ali para negociar, tá ali comprando um pouquinho a prazo, muito à vista, passaram 6 meses ele quer só a prazo. Ok, então você tem um certo histórico e relação com ele, beleza? Você já conhece um pouco dele, tá? A abordagem é uma, de repente ele já está em negociação e você vai questão de ajustes em limites de crédito. Mesmo assim, né, não só porque é cliente antigo ou com certo relacionamento, você vai deixar de fazer avaliação de risco. Você vai fazer. Você vai atualizar essas avaliações de riscos. Principalmente quando o cara é antigo e começa, né, a tomar muito crédito seu. Você vai estar sempre monitorando isso. Agora, outra coisa é quando você não tem informação nenhuma desse cliente, certo? Quando você não tem informação nenhuma desse cliente, qual que é a ideia? Ora, a ideia é que você consiga uma formação preliminar no mercado, tá? Você consiga a formação preliminar no mercado. De repente, se for empresa aberta, né, empresa com informações públicas, fazer análise de demonstrações financeiras dessas empresas. Ou mesmo se não for pública, né, a pessoa quer o crédito, você pede, né? Ó, para eu te dar o crédito, eu preciso dos seus balanços, preciso das suas informações financeiras aí. Eu vou montar o meu time aqui para fazer uma avaliação para saber se eu concedo ou não um crédito e qual o valor que eu vou dar o crédito para você, certo? Então você tem essa questão. É óbvio que você pode fazer isso até mesmo com clientes antigos, né? Como eu falei. Ó, precisa atualizar aqui essa avaliação de risco, já que você está querendo mais crédito. Me passa aí suas informações financeiras. Beleza? Passa as demonstrações. Agora, o que é muito comum, né? É consultas nos birôs de créditos. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês conhecem com certeza Serasa SPC, talvez por outros motivos, mas saibam, né? Saibam que o Serasa e SPC eles vendem informações de créditos. Não só sua, né? De pessoa física, nossa, mas pessoa jurídica também, né? Então, aqui, ó, então o site aqui do SPC. Então, o site do SPC Brasil,
né, os mais conhecidos, ele vai vender informações de crédito. Tá? Informações de crédito. Então aqui, ó, consulta CNPJ e CPF. Então você bateu na porta de um cliente querendo comprar a prazo dele. Ele não conhece nada de você, não sabe quem é você. Você vai preencher um cadastro, ok? Vai dar as informações, CNPJ, CPF. O que que ele vai fazer? Uma das coisas que ele vai fazer, avaliar as informações com outras agências que têm, de repente, informações sobre você. SPC pode ser um. SPC, é, aí vai lá e pagar, né? Por cada consulta, pagar R$13,90. Né? Ah, professor, então tá tranquilo, R$13,90 é barato, né? Mais ou menos, né? Então imagina, na época lá do Martins, é, a gente, trabalho que eu fiz há muitos anos atrás com meu irmão, é, você 1.000 consultas por dia. Quando dá 1.000 consultas por dia e, né, extrapola isso por mês, quanto que dá? Você vai estar sempre que precisar uma nova demanda de crédito, você quer saber se compensa ou não compensa, ou quanto vai dar de crédito para o cliente, pagar R$13,90. É óbvio que não é R$13,90, né? Que para grandes empresas fazem-se pacotes, cobra-se mais baratos, enfim, tá? Mas de repente incentiva as empresas terem o seu próprio modelo de risco de crédito. Foi o caso lá na época. O próprio Martins construiu o seu modelo de risco de crédito em vez de ficar pagando R$13,90 sempre para Serasa e SPC. É óbvio que pode ser uma coisa mista. Alguns você pode consultar, de repente você não consegue avaliar bem com o seu modelo, tá? Outros você pode fazer com o seu modelo. O seu próprio modelo pode levar informações tanto de coisas que você paga como coisas que você não paga. Informações do cadastro do cliente, junto com informações que você coletou do SPC do Serasa, certo? O intuito aqui não é mostrar como que esses modelos funcionam, né? Ou construir um modelo, como eu falei. Existem disciplinas só para isso na administração, por exemplo. Por mais que seja básica, simples, de 30 horas, optativa, mas lá você tem uma ideia de como constrói esses modelos aí. Essencialmente, são modelos construídos em estatística, machine learning, né? Enfim, a essência é que a gente consegue captar. Talvez não a parte técnica, certo? Mas o fato é, você tem as informações, nós temos os birôs de créditos que podem fornecer essas informações, né, cadastrais e financeiras dos clientes, tá? Então a empresa pode aqui, ó, solicitar uma negociação, por exemplo, com o SPC, certo? Pequena empresa, média, não tem importância. Até você pode, né, pessoa física, pode comprar informações de alguém, né, para saber se vai dar crédito ou não para outra pessoa, né? A ideia é que, né, a pessoa tem umas informações de crédito aqui boas, suficientes, né? O próprio SPC tem um modelo dele, viu, gente? Só não vai jogar e te dar a informação assim, ó, toma aqui, ó, toma aqui, ó. Empresa, o cara teve uma dívida há 3 anos atrás no DEMAI, então, né? Nem sei se DEMAI entra, a questão de. Acho que DEMAI e prefeitura vai para o cartório. Mas eu acho que ela consegue captar um punhado de coisa. Não só vai jogar informações para você, se você quiser, o próprio SPC, né? E o Serasa, por exemplo, que eu vou mostrar aqui. Serasa não mostrei, não, né? SPC. Tem Serasa também, né? Aqui tem outro, que é o Equifax, que é a concorrente do Serasa. Eles têm o modelo deles, né? Ele pega e te fala o seguinte, ó, esse cara que você está consultando aqui, ó, é nível B de risco, nível A de risco. Aí você vai entender o que é nível A, B, C, a gradação de risco, certo? Aí você toma uma decisão com base no modelo dele mesmo. Só que isso é mais caro, né? Não é só a consulta cadastral. Você tem a consulta cadastral de um punhado de informações, você pode usar aquelas informações para alimentar o seu modelo. Talvez você pode fazer isso no começo, aí depois, com o tempo vai passando, você já tem uma base de clientes antigos, você faz o seu próprio modelo e não baseado nas informações externas. Por quê? Porque sempre você ficar coletando informações externas, pagas, vai gerar um custo para o seu modelo. Por mais que o seu modelo seja um pouco melhor, por exemplo, que está relacionado a uma base só sua, certo? E não uma base externa, geral, né? Que nós chamamos de modelo generalista,
Modelos da SPC e Serasa são modelos, e Equifax, né? São modelos generalistas, que são birôs de crédito. Você vai lá e contrata. Só que é baseado não na relação sua com o cliente. São modelos a partir que o cliente teve em diversas instituições e geralmente as informações anteriormente, né, só de falta de pagamento. Hoje a gente tem um cadastro positivo, mas antes era só falta de pagamento. Mas o Serasa, né, o SPC, Equifax, tem alguém que está aqui há muito tempo com um negócio aberto. Deixa eu ver quem que é aqui, gente. Fechei. Então, o Serasa, SPC, né? No caso, Equifax aqui, que são talvez os três principais birôs de crédito, certo? Vende informações de crédito, beleza? Tem informações cadastrais gerais. Ela não tem informação, por exemplo, de uma empresa que está relacionando com outra empresa já há 10 anos, né? De uma forma multa, né? E uma comprando da outra, uma fornecendo insumo para outra, e as operações que aconteceram entre elas, o tempo que uma deixou de pagar, tem problema financeiro, né? Solucionou, continuou a relação, essas coisas não tem. Certo? São modelos gerais, informações gerais, cadastrais gerais. É muito mais apurado o modelo quando você tem o histórico da negociação sua, né, com o cliente. É muito mais rico essa informação, beleza? Mas enfim, esses modelos aqui, né, esses birôs aqui, talvez seriam uma das principais fontes de informações para avaliação de risco de crédito. Temos também, né, o Cadim, né, o Cadim aqui, não sei se você já ouviu falar, é do governo federal, né? Então é as dívidas com a União, com o setor público federal também, tem como você consultar as empresas a partir dessas informações aqui, muitas vezes já agregadas aqui no Serasa, no SPC, beleza? No Equifax, porque isso aqui é público, né? Você pode acessar. Mas aqui, se você for construir um modelo, você não precisa pagar, né? Você pode vir aqui, eu acho que deve ter uma API aqui, certo? Você pode ter uma API aqui e puxar também, beleza? E também do próprio Banco Central, né? Tem um sistema de informações de crédito do Banco Central. Então, você conseguir informações de crédito de uma pessoa específica, de uma empresa específica, é possível, beleza? É possível. Às vezes pode ser caro, beleza? E às vezes não pode ser não suficiente para você tomar a decisão. E às vezes é muito melhor você ter o seu próprio modelo. Você construir o seu próprio modelo. Mas enfim, a nossa, infelizmente porque eu, como eu falei, né, eu gosto desse assunto, por mim eu trabalharia muito esse assunto aqui, mas eu sou daquele que segue a ementa e não inventa, como muitos professores que a gente sabe que está aí, só fica dando aula dentro da sua zona de conforto, naquilo que gosta, né? Infelizmente, temos ainda isso muito. Na minha época, o que tinha de professor desse jeito, vocês nem imaginam, gente. O professor só dava a mesma coisa, né? O semestre inteiro, né? Só ficava conversando sobre uma coisa daquilo que ele gostava, que ele não entendia, dentro da zona de conforto dele. Algumas vezes nem era do conteúdo da disciplina. E cumprir a ementa mesmo, nada, né? Hoje em dia a gente tem isso menos. Hoje em dia o pessoal, né, a formação dos professores da minha época, da minha geração, tem uma outra mentalidade e você vê isso menos acontecer. Mas ainda acontece. Então, eu tenho que seguir a ementa e isso aqui é só um adendo, né? A questão da avaliação de risco de crédito é só um adendo do que vocês deveriam ver, beleza? Você também tem as informações setoriais, existem as associações de classes, muitas vezes, que vendem relatórios, certo? Existem diversas também outras agências de informação, né, que vendem de setores específicos, enfim. Não vamos entrar muito nessa discussão. Mas no Brasil, talvez, a principal fonte de informação para construir a avaliação de risco de crédito para uma empresa, né, de uma empresa, certo? São os birôs aí, eu creio, de
Diria que são os birôs de créditos, Serasa, SPC, etc., Equifax, e os seus próprios modelos internos. Então, quando a empresa é pequena, média, que não tem capacidade, não tem competência, não tem dinheiro, não precisa, não tem escala o suficiente para construir os seus próprios modelos de crédito, vai lá e consulta e contrata SPC, Serasa e assim por diante. Quando a empresa é grande, Martins da vida, né, e assim por diante, tantas empresas com milhares e milhares de clientes, de repente compensa ela construir o seu próprio modelo. Beleza? Aí você tem a questão da avaliação de risco de crédito internalizada na empresa, por mais que de repente também possa fazer uso de informações dos birôs. Beleza. Na verdade, eu trabalhei até mais do que deveria, né? Nesse conteúdo aqui. E esses modelos são todos baseados em modelos quantitativos, viu, gente? Análises quantitativas, modelos de machine learning, modelos estatísticos, modelos agora, né? Mais do que nunca de inteligência artificial e assim por diante. E aí, como a gente já adiantou, a estrutura de política de crédito tem a ver com aqueles 4 elementos que nós comentamos. Os critérios de concessão ou os padrões de crédito, certo? São os requisitos aí de segurança mínimo que devem ser atendidos para você conceder o crédito. Por exemplo, classificar os clientes por níveis de risco, né? Cliente A, B, C e D, e dimensionar aí a questão as perdas relacionadas a cada classe. Então, só vou oferecer em determinado momento crédito para clientes bem diante. As coisas melhoraram aqui, eu estou podendo, né, conceder mais, ter mais dinheiro em caixa e tal, então agora vai ser C em diante. Tá? As coisas apertaram, vai ser A. Enfim. Então você tem os padrões de crédito que a empresa vai definir estrategicamente, os prazos, né, que está relacionado aí ao período de tempo que a empresa concede aos seus clientes para pagamento de compras a prazo, compras realizadas, né? Então aí você tem algumas padronizações em relação a prazo. Você vai lá no a Casa da Bahia, no máximo 18 vezes, certo? Riachuelo, no máximo 5 pagamentos. Só para cartão private label, só do cartão da loja. Não aceita cartão de fora. Antes era assim, né? O Carrefour, né? Você tem um private label lá com diversas regalias pra você comprar no cartão Carrefour, mas é óbvio que aceita dinheiro, aceita Pix, aceita outros cartões. Sam's Club, né, que é do Carrefour também, né? E assim por diante. Então, cada empresa tem as definições das políticas de créditos internas. É óbvio que existe uma certa padronização, né? Essas políticas são muito parecidas entre as lojas de departamento, entre os comércios, certo? Mas cada uma tem suas especificidades, beleza? Cada um tem seus critérios internos. Tá? Incentivos para desconto, né, que tem a ver aí com o abatimento do preço da venda, quando a empresa, o cliente vai efetuar um pagamento. Você tem lá 30 dias para pagar, mas se pagar até 10 tem 2%, certo? Está relacionado mais com questões de pagamento de curto prazo, como eu já adiantei, beleza? E os critérios de cobrança, as estratégias de recuperação do crédito. Depois que o cliente deixou de pagar, o que a empresa tem que fazer? Ser mais rígido na cobrança, terceirizar essa cobrança, internalizar, começar a cobrar depois de 2 dias, mandar o e-mail no primeiro dia, depois de 10 dias já colocar no escritório de advocacia. Estou exagerando, mas estou falando, né, o exemplo de como poderia ser essa estratégia. Beleza? E aí, relacionado a esses critérios, nós temos o que nós chamamos das métricas financeiras. Essas métricas financeiras que nós vamos manipular para saber qual que é o impacto da nossa decisão. Qual que é o impacto das mudanças dos padrões. Qual que é o impacto de aumentar o prazo. Qual que é o impacto de você ser mais frouxo ou mais rígido em relação à política de cobrança. Então, nós vamos mensurar o impacto de alguma estratégia a partir de algumas métricas. E geralmente é assim na gestão. Não tem como correr. A gente só consegue gerenciar, monitorar aquilo que a gente consegue medir. Então, para saber se a nossa estratégia que nós estamos fazendo em termos de política de crédito está sendo, né, adequada ou a nossa proposta de mudança de política está sendo adequada, nós vamos mensurar alguns parâmetros.
beleza? Nós vamos considerar alguns parâmetros para avaliação. E nós temos quatro principais aqui. A provisão para perdas, que tem a ver com a empresa definir algum, né? De repente você quer definir para a empresa. O que é a provisão para perda? Vou estipular que eu não posso perder mais de 2% das minhas vendas a prazo. Tá? Então, é algo definido. Então, a provisão para perdas é um percentual estimado de inadimplência baseado, por exemplo, em histórico, né? Histórico passado da empresa, perfil da empresa que tende a assumir riscos. 2%. Saiu de 2% num determinado período, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que diminuir os prazos, aumentar os prazos, eu tenho que ser mais rígido na cobrança, né? O que eu tenho que fazer? Certo? Despesas de crédito, né? Onde são os custos administrativos. Então, despesas com análise de créditos, manutenção em departamentos especializados em formação. Despesas de créditos, existe um departamento, empresas médias, grandes, tem departamento só de crédito. Beleza? Então, cliente deixou de pagar, internamente a gente tem que ter as pessoas associadas, relacionadas com esse monitoramento. O que vai fazer a partir daí? Então tem todo um curso de pessoal, né? Você tem lá a salinha do pessoal do crédito, 5 pessoas, só por conta disso, tem os salários delas, não tem? Tem toda a manutenção dos computadores, tem os gastos variáveis com applications, né, de cadastros, a pessoa só do cadastro, a pessoa só depois da cobrança, né? Tem uma pessoa só para fazer as pesquisas e fazer as consultas no Serasa, SPC, assim por diante. Então tem todo o custo relacionado com crédito. Se a empresa não tivesse crédito, só vendesse à vista, não precisaria ter um departamento de crédito. Quando ela vende a prazo, ela tem que manter o monitoramento para isso. Aí é que gera os departamentos de crédito e, consequentemente, os custos associados à política de crédito da empresa. Despesas de recuperação, são os custos com cobrança. Então, se a empresa não vendesse a prazo, né, no mundo ideal, vão vender tudo à vista. Nada disso aqui existiria. Beleza? Então, se existe, é porque existe a venda a prazo. Então, a venda a prazo acarreta a esses custos de cobrança, por exemplo, e do departamento de crédito. É óbvio que você poderia ter tudo junto ali, né? Geralmente, em muitas empresas é tudo junto, crédito e cobrança é tudo a mesma coisa, mas você pode, de repente, ter uma separação, né? Até onde vai na concessão do crédito, depois que venceu, tem outras regras, outros fluxos relacionados que nós passamos para o pessoal da cobrança. Aí você tem como monitorar e fazer um ajuste fino de tentar verificar o que é custo de um, custo de outro também. Então você pode ter um departamento de cobrança e tem os custos relacionados com a cobrança, né? Se você de repente fizesse e tivesse uma política de crédito perfeita, não teria cobrança. Você não precisaria ter departamento de cobrança. Você só tem departamento de cobrança porque você não consegue afinar aqui de forma nenhuma. Sempre vai ter um que não paga. Sempre vai ter um problema. Então você vai ter que ter um custo relacionado com a pessoa que monitora o cara que deixa de pagar. E, como sempre, nosso custo de oportunidade. Porque, no final das contas, é isso que está acontecendo. No final das contas, é o nosso, talvez, ponto principal. Ora, eu concedo crédito porque eu preciso vender mais. Concedo crédito porque se não fosse assim, eu nem venderia. Estou numa área, estou num negócio, estou no setor que é prática comum as pessoas comprarem a prazo. Eu não estou setor que só vende à vista. Vou em lojas de necessidades básicas, supermercados. É óbvio que hoje em dia, né, divide-se tudo, porque você tem seu cartão, você pode dividir. Mas até pouco tempo atrás não era comum você ver as pessoas dividindo compras de supermercado. Inclusive é um dos indicadores, né, de quando a coisa tá feia, né? Se você tá indo fazendo compra de supermercado, dividiu a compra de supermercado, já é significado que o problema tá feio. Então, assim, é, tem setores que você tem a cultura de pagar mais à vista, né? Existe uma lógica de pagar mais à vista. Agora, na maioria dos setores, né, no grande parte da economia, principalmente no Brasil, você tem essas relações de compras a prazo, certo? Então, você de uma forma ou de outra, em algum momento,
falando você é empresa, né, gente? Empresa, não é você, pessoa física, não. A empresa vai ter que vender a prazo, né? Existem aquelas que não vendem, eu sei. Pessoas pequenas, né? MEI, empresas pequenas e tal, mas de uma forma geral vai ter que vender a prazo. Se você está no negócio, você de repente vai ser sujeito a um momento ou outro fazer um serviço a prazo, fazer uma venda a prazo e assim por diante. Ora, no fundo, o que está acontecendo é você bancando o seu cliente. Você está fazendo um empréstimo ao seu cliente. O seu cliente, em vez de pagar a sua mercadoria à vista, em vez de dar lá os 10 mil reais que você precisa à vista, você está falando o seguinte: não, beleza, toma aqui a mercadoria, me paga esses 10 mil em 4 vezes 2.500. O cliente seu está pegando o empréstimo seu. É isso que está acontecendo. A venda a prazo nada mais nada menos do que, do ponto de vista econômico, financeiro, de um empréstimo que a empresa está fazendo para o cliente. Ela está financiando o cliente. Em vez do cliente ir lá no banco e pegar dinheiro emprestado e te pagar à vista, você está fazendo financiamento para o cliente. Certo? E isso envolve um dos principais custos, né? O fato de você não ter dinheiro na mão, você não está investindo e ganhando dinheiro. Ou seja, envolve o custo de oportunidade, o custo de capital. Então, você bancar o cliente tem um custo. O custo de você deixar de ganhar dinheiro. Você pegou, em vez de vender a sua mercadoria por 10 mil à vista, beleza? E receber o dinheiro à vista, os 10 mil, você pegou e vendeu por 4 vezes 2.500. Aquele dinheiro não está na sua mão para você poder ganhar mais dinheiro. Beleza? Se ela te pagasse à vista, você poderia deixar aplicado 10 mil durante 4 meses rendendo juros. Certo? Ou especificamente, quando a gente está falando de custo de oportunidade, né? Rendendo em investimento de igual risco. Certo? Mas essa que é a ideia. Então, esse custo, muitas vezes, não é levado em consideração. E, muitas vezes, é o que mais impacta na sua decisão, na sua estratégia. Então, você pode avaliar o que esses elementos impactam na estratégia, mas, com certeza, sempre vai ter um elemento em que você vai ter a necessidade de gastar mais com investimento no seu cliente, que vai gerar um custo de capital, que vai gerar um custo de oportunidade. Certo? Então, é isso aí. Então, a gente tem esses elementos das políticas e as métricas, certo? Então, você tem aqui, ó, a política de crédito, os elementos que eu coloquei para vocês, flexibilização dos critérios, padrões de crédito, os prazos do crédito, né? Desconto, né? Os descontos financeiros, cobrança e restrição de crédito. Na verdade, esses dois aqui poderia ser um só, né? Cobrança mais rigorosa, restrição de crédito, enfim. Mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Se você for no nosso livro, ele vai colocar só 4 linhas aqui relacionadas com aqueles 4 elementos, beleza? E nós temos aqui nossas métricas, beleza? Algumas das métricas. Impacto nas vendas, investimento em recebíveis, despesas de crédito e perdas com inadimplência. Tá? O que acontece se você flexível? Eu vou falar só sobre um e depois vou colocar outros cenários, viu, gente? O que acontece, por exemplo, o que pode acontecer, né? Não necessariamente isso vai acontecer, mas é o que a gente espera, ok? É o que a gente espera que aconteça. O que acontece, de repente, se você flexibilizar os critérios de crédito? Antes você era rígido o suficiente em fazer empréstimo só com clientes AAA, só clientes realmente com risco mínimo possível. Você abriu a mão agora, você está aceitando clientes com perfil de risco um pouco maior, clientes para classe B. O que vai acontecer? Consequentemente, você vai aumentar as suas vendas, né? As vendas vão aumentar. Consequentemente, você vai ter mais valores a receber, vai ter um investimento maior em valores a receber. E aqui está o pulo do gato, viu, gente, em relação ao nosso conteúdo. Aqui que está, de repente, uma das questões principais aqui, que a gente já começou a tratar lá na administração de capital de giro. Então, como eu vou vender mais, olha só o que está acontecendo. No primeiro momento você pode imaginar, opa, vender mais é bom. Mas, como eu vou vender mais a prazo, porque a ideia é essa,
Porque a ideia é que eu estou flexibilizando a venda a prazo, estou flexibilizando o crédito. Tá? Como eu vou vender mais, o que vai acontecer? Eu vou necessitar de mais dinheiro investido no giro. A historinha do nosso primeiro módulo. Vou necessitar de dinheiro investido no giro. Vou necessitar de investimento no giro. Meu NIG vai aumentar. Certo? Tudo isso aqui está relacionado com o impacto que traz para a minha necessidade de giro. Vou precisar de desbancar mais dinheiro para financiar o meu cliente. Se antes eu tinha uma venda de 100 mil, eu vou ter uma venda de 100 mil e 50% a prazo. Então, eu precisava de bancar meus clientes 50 mil. Vou flexibilizar aqui para vender 200 mil e, proporcionalmente, ainda a minha venda a prazo vai aumentar para 70%. 200 mil, 70%, 140. Antes eu precisava de 50 mil para bancar meus clientes, agora eu vou precisar de 140. Aumentou 90 mil. Então eu vou ter um investimento maior em recebíveis, em valores a receber. Eu vou ter uma necessidade de investimento no giro operacional para a empresa maior. Eu estou deixando de investir em outro lugar para investir no giro da empresa. Olha a questão do custo de oportunidade. Consequentemente, já está gerando um custo de oportunidade que eu acabei de falar. Beleza? Consequentemente, você vai vender mais também, você espera que a despesa com crédito aumenta, né? Mais necessidade de gente para monitorar, mais necessidade de gente para né? Mais pedidos a todo momento, certo? Se você tinha antes um funcionário, você vai precisar contratar um segundo, beleza? Então a ideia é essa. E também, se você vai vender mais, nem que seja do ponto de vista absoluto, você vai ter uma perda maior com inadimplência. Não só absoluto, né? Porque se você está aumentando aqui a quantidade de pessoas mais arriscadas, né? De clientes mais arriscados na sua carteira, proporcionalmente também, você considera que as perdas, a porcentagem de PDD, provisão para provedores duvidosos, era assim que chamava antes, né? Essa conta. A sua porcentagem com inadimplência vai aumentar também. Beleza? Então, essa que é a ideia. Então, se você estender o prazo, esperamos que aumente as vendas, aumente os investimentos em valores a receber. Despesa com crédito, pode ser que de repente mantenha, mas pode ser que aumente também, né? Não sei, mas mantém. E também na dispensa pode aumentar, consequentemente, né? Então, veja que é um porém aqui, né? Se. Não necessariamente isso vai acontecer. Restringiu mais o crédito. Então, eu acho que de repente pode acontecer diminuir as vendas. Os investimentos valores a receber vai diminuir, a sua necessidade de capital de giro vai diminuir, despesa com crédito vai diminuir no primeiro momento, né? E perdas com inadimplência vai diminuir. Então é ruim então restringir o crédito? Não, né? De repente essa redução aqui é compensada do que é mais do que compensado do que se você tivesse vendido para gente ruim de pagar, né? Tá? Então essa que é a variação. Beleza? Aqui um cenário, né? Esse cenário, na verdade, eu já falei, né? Efeitos da liberação de crédito, que foi esse aqui, né? Certo? Então, efeitos de liberação de crédito. Você vai ter uma expectativa imediata de crescimento das vendas, maior necessidade de capital de giro, aumento do investimento na conta CB, né? Elevação das despesas operacionais com crédito, e crescimento com a provisão para a inadimplência. É isso que você espera nesse cenário. Beleza? No cenário em que você tem uma ampliação dos descontos, né? Esse cenário eu não comentei não. Qual que é a consequência dos maiores, né, de maiores descontos? Ora, o negócio é o seguinte. Agora, em vez de você ter só 1% para pagamento até 10 dias, eu vou te dar 3%. É óbvio que mais gente vai aproveitar esse desconto, né? Buscar aproveitar esse desconto. O que vai acontecer se você ampliar o desconto? Né? O que pode acontecer? Eu estou falando pode porque não necessariamente isso vai acontecer, né? Mas a gente espera que isso aconteça. Você vai aumentar, vai ter um estímulo maior para o aumento das vendas, né? Você de repente vai ter uma redução do preço efetivo pelo pagador, né? Então, se antes você recebia 100, tem um desconto de 3%, vai receber 97. Então, de uma forma geral, o preço efetivo pago pelo comprador vai ser reduzir no agregado.
né? É óbvio que nem todo mundo vai aproveitar o desconto, né? Muita gente vai continuar do mesmo jeito, mas espera-se que mais gente aproveite o desconto. A compensação é o quê? Mais dinheiro rápido na sua conta, de repente você está precisando, certo? Tem um descasamento aí do seu fluxo de caixa, você está precisando que entre mais rápido, ou até mesmo porque entre mais rápido, vai sobrar e você vai investir em outro lugar, tá? Diminuição do capital investido, né? Então você vai receber mais rápido, mais gente vai pagar à vista, você vai ter necessidade de menor investimento em giro. Redução das despesas de crédito, pode abater, mas não necessariamente. E também você vai ter um incentivo à antecipação de pagamentos. Então as pessoas vão procurar pagar mais e antecipar mais os pagamentos para aproveitar o desconto. Beleza? Pessoal, aqui lá na nossa página, né? Não sei se vocês têm visto lá e têm olhado na nossa página, nós temos aqui um resuminho do que eu acabei de falar. Mas resumo do resumo, viu, gente? Isso aqui não é. Vocês ficarem ancorados nisso aqui, não, né? Sobre lá os 5 Cs do crédito que eu comentei, tá? Sobre os elementos aqui da política de crédito que a gente acabou, né? Sobre a padrão de crédito, concessão. O que que acontece, né? O que que acontece aqui quando o tempo para pagar, né? Quando você aumenta o tempo para pagar. Então, aí você tem a brincadeirinha aqui em relação ao padrão de crédito, prazo de concessão, né? Descontos financeiros, política de cobrança. E no final também isso que a gente acabou de discutir. O que acontece aqui em relação a essas políticas, certo? Se eu flexibilizo os padrões de crédito, o que que acontece? Em relação aos elementos do crédito, né? O impacto esperado nos elementos. Volume de venda aumenta, despesa com devedores duvidosos aumenta. Vou pegar uma coisa diferente, né, que a gente acabou de comentar. Vamos pensar em relaxar a cobrança. O que é que acontece? O que que eu espero acontecer quando eu relaxo a cobrança? Ora, volume de vendas é posterior, né? Se é posterior, imagino que de repente não vai impactar o volume de vendas. Beleza? É depois que a venda já foi feita. PDD, eu imagino que vai aumentar, né? Estou relaxando a cobrança. Despesas gerais com crédito. Ora, no primeiro momento talvez inalterado, né? Primeiro momento talvez alterado. Agora se o negócio descambar para lá, né? Muita gente devendo, você vai ter que recontratar a gente para fazer cobrança. Beleza? Mas talvez você, né, recontratar que eu falo o seguinte, relaxar a cobrança, por exemplo, tinha 5 pessoas cobrando, eu só deixei 2 agora, tô relaxando a cobrança. Aí de repente o negócio descamba, você vai ter que recontratar as 5, enfim. Então imagina que de repente no primeiro momento inalterado, mas depois isso pode alterar. Despesas com cobrança vai diminuir, como eu falei, né? Você tinha 5 pessoas, mandou 3 embora, ficou só com 2. Investimento em contas receber, espera que aumente. Tá? Então depois vocês brincam com isso aqui. O que eu sempre falo, né, gente? Resumo do resumo. Brinca nesse resumo do resumo aqui. O nosso site, a nossa página já é um resumo da literatura. Aí você tem essas propostas de recursos interativos aqui que são resumo do resumo. Então não elimina a nossa leitura da literatura básica nossa, que é o livro lá, no primeiro momento, da Asaf Neto. Certo, gente? Então é isso aí. Pessoal, esse exemplo aqui eu vou trabalhar com vocês de uma forma mais apurada em sala de aula. Esse é o próximo exercício. Então, eu vou passar por alto aqui a resolução dele com vocês, mas fique sabendo que em sala de aula a gente vai retomar. Até porque vai ser, né, uma certa necessidade nossa. A gente vai ficar um mês, né, 1 mês e 10 dias por aí, né? Até mais, né? 1 mês e 15 dias, né? Vocês aí sem aula, eu aqui sem dar aula, com certeza vocês vão estar descansando, não quer saber nem nada de matéria nem nada. Eu vou estar aqui, né? A minha programação de viagem vai ser lá para abril, maio do ano que vem, quando eu estiver no pós-doutorado. Esse ano eu vou ficar por aqui, em janeiro, mas pretendo descansar também. Então, e como a gente vai ficar um tempinho fora, eu vou lá, né, quando eu retomar cada uma discussão da caixa e do crédito, eu vou refazer os exercícios densos do capítulo, certo? Esse aqui é um. Qual que é a vantagem de você escutar a minha resolução aqui desse exercício, seja aqui no vídeo, seja, né, na sala de aula, e não ler no trabalho, não ler no livro nosso? É porque lá, esse exercício no nosso livro, na Saf Neto, ele é colocado em partes. Ele resolve ele numa parte, aí coloca a teoria, coloca outra parte. Resolve um pouquinho.
coloca mais teoria, coloca a parte, enfim. Ele é feito, né, vamos dizer assim, ele é resolvido transversalmente ao longo do conteúdo. Então fica meio perdido, soltas informações. Eu vou mostrar para vocês aqui a resolução toda de uma vez, certo? Então, essa é a grande vantagem de você ter paciência aí e perder o seu tempo de ouvir ou resolver ele aqui. Ele vai ser mais direto ao ponto, mais objetivo, e você não precisa ler 10, 15 páginas na Safnet para entender o exercício completo, certo? Então, essa que é a minha ideia de resolver esse exercício aqui. Mas eu vou dar uma parada de 10 minutos aqui, viu, gente? Como eu falei, eu achei que daria para emendar, mas não. Aqui a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu diria aí que eu teria mais uma horinha aí falando, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. Exercício aqui da CIA geral, tá? Ele tá discutido lá, então, no capítulo 28 da SAFNet. Em termos gerais, o enunciado do exercício, ele se coloca e se apresenta ao longo do capítulo, mas em termos gerais é o seguinte, tá? A CIA Geral, uma empresa com operações estabelecidas, está avaliando uma proposta de afrouxamento em seus padrões de crédito. Em vez de dar crédito só para clientes AAA, para clientes B também, né? Clientes A também. Então essa que é a ideia. Atualmente a empresa projeta vendas mensais de 1.500.000, das quais 60% apenas, ou seja, 900, né, são realizadas a prazo. Nem tudo é a prazo. A administração considera que uma política mais liberal, né, um afrouxamento dessa política, atendendo a clientes de maior risco, né, em vez de cliente só A, cliente B também, poderia levar as vendas totais em 15%. Então, 15% de 1.500.000. O objetivo da análise é determinar se o lucro adicional gerado por esse, né, esperado aumento nas vendas compensa o custo do investimento adicional necessário em investimentos em valores a receber e o potencial aumento dos custos associados ao crédito. Compensa? A expectativa é que aumente 15% de vendas. E ela vai se dar, né, todo a prazo. Compensa aumentar, compensa afrouxar essa política? Aí nós vamos ter as informações para a gente tomar a decisão. Então, a situação original é o seguinte: você tem vendas, né, como a gente já falou, vendas totais mensais de 1.500.000, vendas a prazo 900, que é 60% do valor. Aí essas informações que a gente não tinha, não, né? Custo CPV, custo de produção variável, custo de produção variável, 30% das vendas totais. Despesas administrativas variáveis, 4% das vendas totais. Custo de produção fixos mensais, 620. Isso aqui são dados, viu, gente? Despesas administrativas fixas mensais, 210. PDD, né? Provisões para devedores idosos, ou seja, porcentagem de inadimplência admitida, 2% das vendas a prazo. Despesas gerais e de cobrança, né? Tá embutido de cobrança também, 3% das vendas a prazo. E o prazo médio de cobrança, o nosso PMC, 45 dias, ou como a gente está falando em meses, e esses valores aqui são em meses, 1,5 mês, né? Seria o giro aí. Então, qual que é a proposta? A proposta é o seguinte, ó, a proposta é que eu, né, alterando aqui esse afrouxamento da política de crédito, né, dos padrões de crédito, qual que é o afrouxamento? O que ele vai mudar para alterar? Não informou aqui. Eu não sei. Vai aumentar, vai alterar algum dispositivo lá nas nossas políticas em que de repente eu vou vender mais para clientes com menor risco, com maior risco, tá? Então isso não foi informado. Então a ideia é que o aumento esperado nesse afrouxamento aqui vai aumentar 15% das vendas, então né, 1.500.000 mais 15%, 1.700, 200, 1.700 e 25, beleza? 15%, né, disso aqui é 225, então, enfim, aumentando 1.500.000, 1.725. Tudo a prazo, viu? Então, aumenta a diferença aqui de 225 vai ser a prazo, 900 para 225. Então, a nova venda a prazo vai ser 1.125. Então, é 900 mais 225, 1.125, beleza? Porque foi informado que todo aumento de 15% é a prazo. E aí, o prazo médio de cobrança vai alterar também, viu? O prazo médio de cobrança vai alterar, vai para 60 dias. Então, era 45, vai para 2 meses.
pede-se uma análise completa da viabilidade econômica da proposta, considerando duas hipóteses para os custos de crédito. Então a gente vai primeiro resolver a partir de uma hipótese. Os percentuais de PDD e despesas permanecem constantes, não altera nada, nada, nada. Ou seja, só basta essas informações aqui. Considerando a situação original e o afrouxamento, o que dá? Qual que é a conta a ser feita? Considerando a situação original e um aumento do PDD de 2 para 4% e despesas de cobrança de 3 para 5%, o que acontece? Certo? Então são duas hipóteses a serem trabalhadas. Vamos trabalhar a primeira hipótese, tá? No caso da primeira hipótese, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, aumentar, né? Vamos aumentar aqui. Beleza, tá bom. Então, no caso da primeira hipótese agora, viu? Vamos considerar aqui a primeira hipótese. E outra coisa, viu? Eu vou apresentar aqui duas formas de resolver o problema, né? Se você for no nosso livro, ele resolve também a partir do método fluxo de caixa. Eu não trabalho o método fluxo de caixa com vocês, por quê? Porque vocês vão ver a questão do fluxo de caixa depois, em outra disciplina de contabilidade, outra disciplina lá de demonstrações, enfim. Então, como a gente não trabalha essa questão do fluxo de caixa aqui na disciplina, ou vocês já a trabalharam antes, se não me engano, não trabalharam, eu não trabalho com esse método, eu não apresento esse método. Nós vamos apresentar o método custeio variado e do lucro embutido, certo? Então, beleza. Então, o primeiro passo aqui, né, vai consistir em apurar os valores originalmente, tá? Então, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui primeiro, ó, originalmente, qual que é a minha margem de contribuição? Qual que é o meu lucro? Beleza? Qual que é a minha situação original? Essas contas vocês sabem fazer, a conta de contabilidade simples, né? Então, aqui eu segreguei em vendas à vista e a prazo, nem precisaria. De repente poderia fazer só o total, mas, né, vamos colocar aqui, ó. Então, originalmente eu tenho uma venda de 1.500.000, 900 é a prazo, 600 à vista. Aí eu falei que 30% é custo de produção, 30% de 600, 180, 30% de 900, 270. 30% de 1.500.000, 450, ou simplesmente somar esses dois, é óbvio, né? Despesa administrativa. Então, estou tirando das receitas de vendas, custos e despesas variáveis, depois a parte fixa. Aqui, né, é fixo, mas falou que é uma porcentagem, né? Mas, enfim, é fixo. Despesa administrativa também é fixo, mas falou que é uma porcentagem, né? Só para facilitar a vida. 24% de 60.000, 24. 4% de 900, 36. Soma os dois, 60 ou 4% de 1.500.000. PDD, esse sim variável, não, em relação às vendas a prazo. Aqui que tá, né? Aqui começa a diferenciar. Por quê? Porque esses aqui são custos relacionados pelo fato da empresa vender a prazo. Certo? Se ela não vendesse a prazo, não existiria isso aqui. Mas como vende a prazo, existe. Tá? Então não acontece nada aqui, né? Não acontece nada aqui no à vista. Então PDD é devido às vendas a prazo. 2%. 2% de 900, 18. Só 18, né? 3% de despesa de cobrança. 3% de 900, 27. 27. Então, quando a gente calcula aqui, não sei se vocês chegaram nessa parte de custo, eu acho que já chegaram, né? Questão do custeio variável. Enfim, análise de custo ou contabilidade 2, não lembro direito. Mas tem um conceito aí de margem de contribuição. Simplesmente é pegar receitas e tirar custos variáveis, né? Então nós tiramos aqui tudo que é variável, certo? Aqui a gente colocou como se fosse variável, né? Custo de produção e despesa administrativa. Beleza. Então, 600 menos 180 menos 24, 396. 900 menos tudo isso aqui, 549. Somando os dois, dá 945, ou simplesmente fazendo a conta por aqui. Tira custo de despesa fixas. Custo de despesa fixa é a soma do negócio que a gente colocou lá em cima, viu? 620 mais alguma coisa, né? 620 mais 210, beleza? Então, já coloquei tudo de uma vez, tá? Tá aqui, 210. 210. 810. 830, aliás. 620 mais 210, 830. 945 menos 830, 115.
Então, atualmente, eu tenho um resultado operacional, né? Eu tenho um lucro operacional, poderia falar assim, beleza? De 115. Ok. Com afrouxamento, eu vou vender 15% a mais. E o que mais vai acontecer? Vamos lá ver. Com afrouxamento, 15% a mais, tudo a prazo, certo? Tudo a prazo. Então, os 25% é 1.500 mais 15%. É igual a 225. Foi tudo a prazo. Foi informado no exercício que tudo isso aqui é a prazo. 225 mais 900, que era, né? 125. Tô falando aqui cortando zeros, viu, gente? Na maioria das vezes você tá vendo que eu tô falando só 600, enfim. Só para economizar saliva. Certo? Então, 600 mais 100, 125, 725. Mas isso aqui não altera, né? Então você pode ver que continua a mesma coisa, não altera. Não, deixa eu colocar aqui. Aqui não altera nada, né? As vendas a prazo. Desculpa, as vendas a prazo, as vendas à vista não altera. É a mesma coisa. O que altera é a prazo, né? Porque a despesa, né? A despesa aqui com inadimplência e cobrança é uma porcentagem, né? Como aumentou aqui, vai aumentar o valor também. Então é isso que aconteceu. 2%, e é óbvio que isso aqui também, né? 30% é uma porcentagem, então vai aumentar tudo proporcionalmente. Então, 30% de 1,125, 337,500. 4% de 1,125, 45. 2% de 1,125, 22,500. E assim por diante, beleza? E aí a mesma história, né? Somando aqui, você tem o total. Não precisaria achar o total, bastando olhar vendas a prazo já daria, né? Porque isso aqui permaneceu constante. Beleza, mas somando aqui nós temos 1.082.250 a mais de contribuição. Não alterou, né? Permaneceu constante, 830. Tirou aqui, o lucro operacional aumentou para 252.250. No primeiro momento, opa, beleza, né? Sai de 115 para 252.250. Tá bom pra caramba. Ou, se você quiser calcular só a margem de contribuição, vai dar na, né? A lógica é parecida, vai dar na mesma. Porque o custo fixo não alterou de uma situação para outra, então, né? Se aumentou o lucro em 137.250. Né? A conta que daria a mesma, né, gente? Se você tivesse colocado 252, 250 ou 115 é a mesma coisa, tá? Então, ou olhando pelo lucro ou olhando pela margem de contribuição, dá o mesmo resultado, que é 137.250. Isso por quê? Porque o custo é fixo, não alterou de uma situação para outra. Então, no primeiro momento, você fica imaginando, opa, aí foi bom, porque eu tinha uma situação de 115, né? E passei para 252, eu aumentei a minha margem de contribuição em 7,64%. O que é 7,64%? Olha, isso na primeira situação, né? Eu aumentei a minha margem de contribuição de 7,64%. Na primeira situação, minha margem de contribuição é 115 e minhas vendas totais 1.500. Isso aqui representa 7,67. Na segunda situação, vai aumentar. Na segunda situação, o que aconteceu? Ora, passou a margem, o lucro 252 e as vendas 1.725. Então, proporcionalmente 14,62. Quase que dobrei a minha margem. Então tá valendo? Ora, no primeiro momento você pode imaginar que sim, mas aqui de imediato a gente já fala que tem algo que não foi calculado, tá? Que é o custo implícito do capital necessário para os investimentos iniciais. É o que a gente vai fazer agora, né? E o investimento marginal? E o investimento adicional para bancar esse novo afrouxamento? Aqui eu tenho que bancar um giro. Antes, eu precisaria bancar só 900 de venda a prazo. Agora eu tenho que bancar 125 por alto, porque a conta não é exatamente essa. A gente vai fazer aqui agora. Certo? Então, e aí? Tem um custo de oportunidade relacionado com esse investimento adicional. Então, a gente tem que fazer essa conta também. Beleza? E é o que a gente vai fazer aqui, ó.
Aí, para fazer essa conta aqui, a gente tem duas formas de a gente calcular o investimento marginal. Você pode calcular o investimento marginal apenas pelo lucro embutido. Eu não sei se aqui eu faço as duas fórmulas. Se não, a gente deixa para os outros exercícios, que os outros exercícios é só custeio variável, se não me engano, tá? Tem a fórmula do custo embutido ou custeio variável, tá? Beleza? Primeiro pelo lucro embutido. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Eu tenho a situação original, que o prazo médio de cobrança era 45 dias. Aí você tem o saldo médio do Picasa receber, é o quê? 900 vezes o giro, né? Lembra que era 45 dias? Então eu tenho que bancar isso. Aí que eu te falei, né? 900 era só uma ideia para vocês verem que a dimensão aumentou. Mas aí eu tenho que considerar o giro, o prazo médio de cobrança também. 900 que multiplica 1,5, eu tenho que ter que ser que encaixa para bancar meus clientes. Certo? É um investimento, é um saldo médio do Picasa receber. Só que tudo isso aqui, né? Eu vendi e parte disso aqui é lucro. Então deixa eu tirar o lucro embutido aqui. Como que eu calculo o lucro embutido? Faço a estimativa. Ora, a porcentagem era 115 sobre 1.500, não era 7,60 e poucos? Tira 7,60 e poucos por cento de 1,350. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Estou pegando a estimativa de qual que era o lucro embutido nesse investimento. 115 por 1.500, 7,60 quebrados, se não me engano. 7,67, não lembro. E tirando desse 1.350. Então eu tenho um lucro embutido de 103,50. Na verdade, então, o investimento não é 1.350, é 1.350 menos o lucro embutido. Então o investimento é 1.246,50. Isso na situação original. Originalmente era assim. Com a proposta de afrouxamento, o que aconteceu? Vamos ver. Com a proposta de fechamento, para começo de conversa, o prazo médio aumentou. O prazo médio de cobrança saiu de 45 dias, 1,5 meses, né? Para 2 meses de cara. E outra coisa que aumentou também foi o saldo médio de duplicatas, né? Era 900, foi para 1.125. E não por 1,5 meses, para 2 meses. Então, quando você multiplica isso aqui por 2, olha só a necessidade de a necessidade de bancar o cliente aqui, tanto que aumenta, né? Desculpa, gente. Vai para 2.250. Desse 2.250, eu vou tirar o lucro embutido aqui. E o lucro embutido nessa situação, a gente calculou lá atrás, que era 252 de margem de lucro operacional. De lucro operacional por 1.725, que eram as vendas totais. Que era 14,61 quebrado, alguma coisa assim. Então, tirando 14,67% de 2.250, 329,22. Então, nem tudo que está lá nos valores receber de 2.250, nem tudo que eu preciso financiar o cliente é dinheiro que tem que ter em caixa mesmo. Porque 2.250 gera um lucro de 329. Eu não preciso bancar o lucro que eu vou gerar, certo? Então essa que é a ideia. Então eu posso ter em caixa, posso manter o investimento que eu preciso manter com essa nova situação de afrouxamento da política é 2.250 menos o lucro que isso vai gerar. 1.920. O que alterou daqui para cá? Qual que foi o investimento adicional necessário? Certo? Essa é uma das perguntas que eu vou responder aqui abaixo. Ó. O investimento marginal vai ser 1.950 na proposta, né? Na proposta, menos o original, que é 1.246. Então, com esse afrouxamento da política, eu vou ter que gastar mais com investimento em giro, investimento em valores a receber. No fundo é isso que está acontecendo, investimento em giro, certo? Vou ter que gastar mais em valores a receber, 674,478. Isso tem um custo. Eu estou deixando de gastar em outras coisas, ou estou deixando de investir em outras coisas para investir em cliente, para investir em vendas a prazo, para bancar meus clientes a partir de uma mudança na política de crédito. Aqui especificamente um afrouxamento dos padrões de crédito, certo? Qual que é o custo? Ora, não sei. Qual que é o custo de oportunidade da empresa? O custo de oportunidade da empresa é 20%? Quanto que é 20% de 674?
né? Dá quase ali ao redor de 140 mil, 135 mil. 135 mil é o que é quase que aumentou de 115 para 252, né? Tá? Então, assim, essa é uma pergunta que se faz. Por que eu não deu o resultado já de cara aqui, né? Porque é uma forma de calcular o investimento marginal. Existem outras formas, tá? Existem outra forma de calcular, como, por exemplo, a fórmula ou o método, né, do custeio variável, tá? Então, vamos lá. Etapa 3. Vou calcular aqui, né, o critério e fazer uma análise de sensibilidade, né? Fazer o lucro com o lucro marginal, investimento marginal quantificado, a gente pode calcular o retorno do investimento e aplicar os critérios de decisão. Então aqui eu cheguei no investimento inicial, beleza? Desculpa, cheguei no investimento marginal. Agora vamos calcular esse retorno, tá? Vamos calcular o retorno. Ora, o retorno aqui vai ser o quê? Vai ser a margem de contribuição diferencial, certo? Lembra que foi de 252,250 para 115. De 115, né? De 115 para 252. A diferença é 137,250. Como eu necessito gastar mais, investir a mais 674,47, um dividido pelo outro, um representa, né, uma divisão de 20,35%. Então, o retorno marginal de investimento nessa política de crédito, nesse afrouxamento da política de crédito, gera um retorno, tá? Gera um ganho de 20,35%. O seu custo de oportunidade é quanto? É 15? Opa, então tá valendo. Mas se o custo de oportunidade for 25%, então não tá valendo. Beleza? Então, essa é a questão. Então, aqui a gente coloca, ó, a decisão de aceitar ou não a proposta depende se a taxa de 20,5%, 20,35% é superior ao custo de oportunidade do capital da empresa. Por exemplo, se for 15%, a proposta é economicamente atraente. Beleza, agora vamos pensar na hipótese 2. Aqui realmente eu não coloquei, eu só apresento para vocês aqui o cálculo a partir do lucro embutido. A partir do método custeio variável, todos os exercícios praticamente custeio variável. Então a gente trabalha, eu acho que um ou dois exercícios a partir do lucro embutido. Teoricamente, ele é pior do que o custeio variável em termos, né, de questões conceituais, vamos dizer assim. Tá? Então a gente trabalha ali esse exercício, mais uns dois, eu acho, e vários outros só pelo custeio variável. Então não se preocupa não. E no caso, né, quando a gente tem a alteração das hipóteses lá do PDD, PDD sai de 2 para 4 e a cobrança sai de 3 para 5, né, porcentagem. O que acontece? Vamos avaliar só em relação à margem de contribuição. Ah, não, faço sim, ó. Eu tenho que escrever aqui, né, senão eu vou ficar voando. Porque aqui, ó, eu vou fazer esse cálculo aqui a partir do custeio variável. Beleza? Até porque eu acho que no livro é assim. Aqui, ó, vou usar o custeio variável. Não vou usar pelo método do lucro embutido, mas eu deveria estar falando isso aqui lá na frente para não ficar voando, né? Tem que colocar aqui, análise dos custos de crédito levado pelo custeio variável. Tá? Porque uma coisa é calcular pelo lucro embutido, outra coisa é pelo custeio variável. Aqui, ó. Então é mais realista supor que, né, o que acontece no final das contas não é nada. Acontece alguma coisa. A gente espera que de repente uma mudança no padrão de crédito aumente, por exemplo, PDD, aumento de despesas com cobrança, certo? Então essa aqui é uma hipótese um pouco mais realista. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, vou calcular só a margem de contribuição adicional e fazer mesmo cálculo, os dois cálculos anteriores que eu fiz. Acha o investimento marginal, né? E a partir da margem, acha a margem de contribuição adicional, né, marginal, e depois acha o investimento inicial, relaciona um com o outro. Olha, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, vendas a prazo, 1,125 na nova proposta. Custeio variável de produção, 382,500, se a gente somar lá, tá? Eu não vou voltar lá agora, não. PDD, que é os 30% e mais outro lá, né? 4%, não sei. O PDD, 4%, 1,125, 45. Despesas variáveis, aqui era 2, né? Lembra que era 2. Então não é mais 2 e era 3. Não é mais 3, é 5, tá? 4%, 45. As novas, aqui eu falo, né? Nova. E a despesa de cobrança, 5% de 1,125. Então quer dizer que a nova margem de contribuição vai ser 641, 641, 250.
De 1,250, tira tudo que é variável, beleza? Tirou aqui, variável. Meu Deus do céu, aqui eu coloquei custeio variável, mas é lucro embutido. Olha eu voltando aqui. Esse exercício aqui, gente, eu não sigo. Eu sei fazer, óbvio. Eu sei fazer, mas eu não segui o roteiro dele já tem 4 meses, né? Vamos lá. É o lucro mitido. Então, realmente, custeio variável eu vou ensinar para depois para vocês. Aqui eu achei que eu ia usar esse valor de custeio variável aqui. Vocês vão ver que é essa que é a lógica, tá? Para calcular o investimento em giro. Vocês vão ver que depois lá essa é a lógica. Beleza. Como que eu vou calcular? Do mesmo jeito anteriormente, né? 1.125.000 que multiplica 2, 2.250. Vou tirar o lucro embutido aqui, só que agora a margem de contribuição, viu? Vai diminuir, viu? 92, era 641.250, isso aqui permaneceu a mesma coisa, não alterou. Tá original. A gente vai lá e acha o original nas contas anteriores. Agora aqui que eu achei, né? Eu cheguei no valor de 641, dada a mudança de 2% para 4 e de 3 para 5. Passou então um novo lucro marginal ou margem de contribuição marginal, que vai dar na mesma diferença das dois, né? Porque o custo é fixo em 830, não muda. 92.250. Beleza. Então agora nós vamos tirar daí o lucro embutido. É 2.250, mas parte aqui é lucro, né? Então vou pegar e achar a porcentagem de lucro. Aí essa aqui é o 115 que é originalmente e 92. Para não precisar fazer a conta tudo novamente, né? Do original, eu só somei o 115 mais o 92 aqui, beleza? Então vai ser uma porcentagem aí que esse eu não sei de cor, né? Teremos que achar. Dividir por 1.750, então dá um lucro de 270. Menos, era 300 e tanto, né? Então, tirando esse lucro de 270 aqui, eu tenho um novo lucro de 1.979. Ora, a situação anterior, isso que a gente calculou. Não precisamos calcular novamente. De 1.979, tira 1.249, então eu tenho um investimento marginal adicional com essa mudança de 2 para 4, de 3 para 5% em relação às porcentagens de PDD e despesa com cobrança. Então eu tenho um novo retorno de 12,58%. Basta pegar os 92 aí da nova margem de contribuição, barra nova margem operacional, barra resultado operacional, lucro operacional, né? Dividido pelo investimento de 733, 174, nós temos então 12,58%. Isso significa o seguinte, né? Que realmente seu custo de oportunidade for 15%, nessa nova situação não compensa mudar ou alterar ou, né, afrouxar a política de crédito. Beleza? É isso que está acontecendo. Tá? Beleza. Aqui é um resumo, viu? Então, aqui um resumo. Então, a queda acentuada de 20 para 35% para 12,58, né? Ilustra esse risco aí da gente desconsiderar a degradação da carteira, né? Porque no fundo alterou, né? O PDD e a despesa com cobrança. E também, né? A primeira parte, se a gente pegar só a primeira parte, ilustra o erro que a gente estaria cometendo se não levasse em consideração o investimento marginal e o custo relacionado com esse investimento adicional. Beleza? Então nós temos aqui um resumo apenas. A situação original, vendas a prazo 900, a margem de contribuição 545. E aí a gente tem um investimento calculado em giro, valores a receber, que dá na mesma, de 1.246.500. Aí essa proposta mais realista está acontecendo o quê? Aumentou a vendas a prazo para 1.125, a margem de contribuição acabamos de calcular, foi para 641.250, e o investimento acabamos de calcular também, 1.975. Então, está tendo um incremento aqui, né? No caso aqui nas vendas a gente já sabia que foi feito desde o começo, 225 a mais. Aumentou apenas 92 da margem de contribuição, aumentou o investimento em 733 e no final das contas gerou um retorno sobre o investimento marginal de 12,58. Se a gente considerar que o custo de oportunidade da empresa é 15%, não compensa. Beleza? Não compensa. Ok. Aqui agora eu tenho outro exercício, mas eu tenho que contextualizar ali agora.
Aqui aqui eu confundi, gente, porque aqui no exercício, viu, eu apresento a margem de. Eu calculo aqui, ó. Vocês podem ver até que é diferente, tá vendo? Hum, Diferente. É porque eu calculo no. Por isso que eu confundi. Eu. Aqui no slide, eu deixo o cálculo a partir do custeio variável, tá? Ó, é um pouco diferente, tá vendo? 652.500. Eu calculei aqui pelo custeio variável aí, ó. Então acabou que deu uma diferencinha aqui, beleza? Mas esse custeio variável a gente vai ensinar depois também, tá? Beleza, aí se você quiser brincar com esses valores aqui, né, lá no nosso site a gente tem esse recurso interativo aqui, né, que você pode calcular o investimento marginal em valores a receber. E aqui pelos dois métodos, viu? Então essa ferramenta aqui vai calcular tanto pelo lucro embutido, que eu acabei de apresentar para vocês, como custeio variável. Custeio variável, você vai levar em consideração o custeio variável, o custo variável. Porque muitas vezes você tem que aprender o lucro embutido também. Porque às vezes você não tem informação de custo variável, né? Então, enfim. Então, o lucro embutido faz sentido. Aqui, ó, você tem aqui uma situação original, vendas atuais, prazo médio e proposta. Novas vendas, novo prazo médio. Aí você tem uma estrutura também de custos, igual a que a gente acabou de apresentar, né? Custeio variável 60, custos anuais. Aí aqui não está em porcentagem, não. Coloquei em fixo mesmo. Valores, né, fixos. Aqui é 2.500.000, né? E aqui eu coloquei o meu custo de oportunidade, coloquei em 20%. Beleza? Aí você tem aqui o cálculo bem simples, tá? A partir do lucro embutido. Então, a gente acabou de aprender como faz isso aqui. E no caso do custeio variável, mais fácil ainda. Eu só vou considerar o investimento adicional ou investimento marginal, o valor dos custos variáveis que estão aumentando aqui, tá? 60% de 10 milhões. 60% de 10 milhões é o investimento marginal, tá aqui, ó, 6 milhões. Beleza? Aí você pega e vai achar quantas vezes isso gira, né? Então você vai ter investimento. Esse é o 6 milhões, é porque aqui tá ano, né, gente? Eu acho que aqui tá em ano. Justamente aqui, ó. Anuais, beleza? Por isso que a gente tem que fazer aqui o cálculo a partir do giro, tá? Vai ser 500 mil, o investimento original. E aí você tem 12 milhões, né? E o giro de contas receber 6,26. Vou mostrar como vai fazer esse cálculo aqui depois para vocês, que é um dividir pelo outro, enfim. E aí a gente tem um investimento proposto de 1.920, tem um investimento marginal 1.433,33. E aí você vai fazer essa relação aqui a partir do lucro operacional que foi gerado. Tá? O lucro operacional nada mais do que as vendas menos o custeio variável. Então, 10 milhões menos 6 milhões, 4 milhões. Certo? 4 milhões. Isso aqui tudo sobre 4 milhões vai dar um valor alto mesmo, né? Aqui, ó, 1.627, 1.447. Vai dar um valor alto mesmo. Beleza? Então é isso aí, gente. Depois vocês brincam mais com isso aqui. E também eu vou apresentar de uma forma um pouco mais detalhada a questão pelo método custeio variável, né? Na verdade, a gente vai fazer mais exercício por ele do que do lucro embutido. Do lucro embutido a gente fez agora do livro. Vamos fazer mais um ou outro só e o resto é tudo custeio variável. Beleza, gente. E agora falando um pouco sobre monitoramento do crédito, né? Quais ferramentas nós temos de monitoramento do crédito? Temos algumas diversas, mas eu vou comentar somente duas para vocês aqui, que é o Aging e o DDE, tá? Qual que é o objetivo desse monitoramento? A gente mensurar atraso no recebimento de clientes, acompanhar, né, o comportamento dos pagamentos por segmento, segmento de risco, setor, enfim, o que a empresa de repente considerar melhor segmentar, tá? Identificar as causas das variações na carteira, carteira de cliente, carteira de recebimentos. Implementar ações corretivas tempestivas, né? Essa que é a ideia básica de todo monitoramento, certo? Controlar, monitorar para implementar ações corretivas. Então, inicialmente, falando sobre o aging. Aging é o envelhecimento da carteira, idades dos recebíveis. Qual que é a ideia? É você demonstrar aí, em termos temporais, a distribuição dos valores a receber. Vai identificar aí as concentrações dos vencimentos,
vai facilitar um pouco a gestão da cobrança, né? Vai dar passar para o advogado depois de 60 dias de vencíveis. Até 60 dias fica com o departamento. E aí você tem, né, as pessoas que atuam no começo, as pessoas que atuam depois de 15 dias, uma estratégia para quando vence de imediato, apenas um e-mail, né, um bate-papo, depois de 15 dias eu já vou ligar, certo? Então tem toda uma estratégia, toda uma política que a empresa pode adotar. Permite aí a gente fazer uma projeção um pouco melhor dos fluxos de caixa. É isso aqui que é a ideia, né? Então você tem uma separação dessa forma aqui. Por exemplo, você tem uma separação. Um exemplo isso aqui, viu, gente? Então, aqui, ó, tá do caso receber, você tem para vencer em janeiro, 153. Vencer em fevereiro, 99. Vencidas, né? Aí tem a vencer 252. Você vê qual é a porcentagem de cada um aqui, vê onde você tem que atuar, concentrar mais ações. Vencidas, 33. Vencidas até 30 dias, 33. Vencidas com mais de 30 dias, 15%. 15 mil, né, que representa 5%. Então aqui você tem a informação que ó, 16% das duplicadas estão vencidas. E aí? Você vai atuar de uma forma aqui, atuar de outra forma aqui, enfim, monitorar essas que estão por vencer, certo? Então a ideia é essa, é você fazer um escalonamento de maturidade dos seus recebimentos, certo? Beleza. E aí você tem o DVR, né? O que é o DVR? O DVR é o prazo médio de conversão em vendas. Qual que é a forma dele? É você pegar o saldo do duplicado receber e dividir por vendas diárias médias. As vendas diárias médias você vai calcular a partir de um saldo médio, dependendo do fluxo que você está vendo as informações, se são mensais, se são semestrais, trimestrais, dividir por 30, por 90, por 360, certo? A ideia aqui é para a gente medir a eficiência da cobrança e estimar investimentos em recebíveis, assim como também comparar com padrões do setor. E principalmente, na verdade o principal motivo é para você avaliar tendências temporais. Tá? Só para a gente exemplificar aqui, eu vou trabalhar com exercícios, tá? Mas é só para a gente explicar. Imagina que a gente tem uma venda anual, tá? A informação que é da venda anual, porque você tem que saber qual que é o fluxo, se é anual, se é trimestral e assim por diante. Venda anual de 108. Duplicados a receber no final do período, 10.200. Né? Então, o que você vai fazer? Transformar as vendas anuais em vendas diárias, está aqui, né? Então, peguei aqui 108 dividido por 360, considerando o ano comercial. Então, vendas anuais 300 mil. Tá? Então, quer dizer que o DVR vai ser o quê? Como eu acabei de colocar, né? A informação é duplicado receber dividido por vendas diárias. As duplicadas receber 10.200, certo? 10.200 dividido por 300 mil, 34 dias. O que significa 34 dias? DVR é uma medida em dias, dias de valores a receber, certo? O que significa? Tá aí, né? A empresa leva em média 34 dias para receber suas vendas. Então a gente transformou informações de dinheiro em dias. Às vezes é um pouco mais comparável e você tem algumas intenções para atuar diferente quando você tem essa informação, certo? Você pode ter essa informação por segmentos de carteiras, né? Por segmento de risco de cliente, enfim, você pode fazer esse cálculo aí para a sua carteira como um todo e segmentar como você achar melhor. Então, assim, em média, 34 dias das vendas realizadas no último exercício ainda não foram recebidos. Essa que é a ideia, né? Então, encontros inseridos em duplicados a receber, 34 dias de vendas anuais da empresa. Caso esse número aí de 34, né, puder ser multiplicado com as vendas diárias e retirar o lucro embutido, a gente pode tirar aí o investimento médio em valores a receber. Uma outra forma, que eu não vou trabalhar com vocês, mas uma outra forma, se você quiser tirar aí uma estimativa dos lucros do investimento em valores a receber, certo? Dessa forma aí a gente vai acabar, não vai atuar muito não. Tá? Esse exercício aqui deixa... Ah, não, isso aqui não é exercício ainda não, peraí. Isso aqui é um exemplo, né, de como essa informação de repente pode ser errônea. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui duas empresas, empresa 1 e empresa 2.
Veja aqui que a disposição aqui é muito parecida, ó, vencidas no mês anterior, tanto para um como para outro, 1.000, 1 milhão, né? Vencidos em um mês, 2.500, 2 milhões e 500, 2 milhões e 500 também. Agora, a vencer em um mês, aqui 4.500, aqui 2. A vencer há 2 meses, aqui na primeira, né? 2 e aqui 2.500. Em termos percentuais, veja que parece que eu tenho a concentração e vencendo mais rápido a empresa um, né? Ou seja, a carteira a vencer da empresa um, 2 meses, parece ser mais rápido que em carteira 2. Ora, para receber em um mês e 2 meses, 20%, 25% aqui na carteira da empresa 2. Da empresa um, 45% e 20%. Grande parte está concentrada a receber no primeiro mês. Num primeiro momento, isso é bom. Quanto mais rapidamente eu recebo, melhor. Em termos lógicos, é essa. Tá? Pessoal, é melhor demorar a receber porque eu vou ganhar mais juros. Ok. Pode ser uma forma de pensar, mas do ponto de vista aqui né, da nossa lógica, permanecendo tudo mais constante, você deseja que a sua carteira seja mais líquida possível, você receba mais rapidamente. Porque o fato já foi vendido, o juro e a despesa financeira você já combinou com o cliente, certo? Então, carteiras que você tem uma liquidez maior, que recebe mais rapidamente, de repente pode ser um disso que pode de ter menos risco, certo? Se você calcular o DVR aqui, né, ambas as carteiras vão ter o mesmo, tá? Imagina aqui uma vendas totais de 7.500, viu? As vendas mensais de 7.500. Se a gente aplicar aqui, 7.500 aqui, você vai considerar 7.500, tá? Você vai achar um DVR de 40 dias. Então, sim, tanto a empresa um como a empresa 2 tem um DVR de 40 dias. Mas o aging da um, né, o delineamento, tá, do vencimento da um, está indicando que aqui é menos arriscado, né? A um é menos arriscado do que a 2. Tá? Então, as duas técnicas, tanto o aging como o DVR, devem ser avaliados em conjunto. O DVR, muitas vezes, por si só, pode não falar muita coisa. Tá? Aqui foi mostrado, né? Empresa um, empresa 2, DVR das duas é o mesmo. Você poderia concluir que as duas têm o mesmo risco, as duas têm a mesma liquidez. As duas carteiras, né, das duas empresas têm a mesma liquidez. Mas não, né? Quando você vê o aging, a decomposição da carteira, você consegue visualizar que parece que a empresa um tem os seus recebimentos mais rápido que a empresa 2, certo? Agora, vou trabalhar um exemplo aqui. Esse exemplo é mais rápido, viu, gente? É o exemplo que trabalhamos também no livro, viu? No final do livro lá, que é de DVR. A ideia aqui é fazer algo parecido que vocês aprendem ou vão aprender, não lembro direito, se vocês já tiveram contabilidade de custos, custeio variável, né? Custeio real, custeio, né? Real e realizado, né? Real e ideal, padrão, né? Custo padrão, custo real, custo padrão. Né? A ideia é mesmo é bem parecida. A lógica é muito parecida. Então veja lá, ó. Uma empresa utiliza um bimestre padrão como base para controlar sua carteira de recebíveis. No primeiro bimestre do ano, a empresa apurou resultados de vendas e saldos de recebíveis que diferem do padrão. A tarefa é analisar a variação total no saldo de receber e decompor essa variação para identificar quanto foi causado por mudanças no volume de venda. Isso aqui é o mais importante. Alterou, mas alterou em decorrência do quê? Do volume de venda ou devido aí nos padrões de cobrança? Então é algo importante a se responder, tá? Então essa é a ideia. Eu vou decompor meu DVR aqui e saber qual que foi a alteração dele foi devido ao impacto do quê? Venda ou padrão de cobrança. Então, isso aqui são dados, viu? Inicialmente são dados. Então, isso aqui é um bimestre padrão. A empresa definiu em política, baseado em anos anteriores, né? Baseado em todo o histórico da empresa, que geralmente no primeiro mês você tem vendas de 750, saldos em valores a receber de 200 mil e o DVR padrão de 8, certo? No mês 2, 750 também, 400 que é o saldo em valores a receber e o DVR do segundo mês, 16. Então veja que você não tem um DVR, não tem para um ano só. Você pode ter DVR escalonados
ao longo de todo o ano, ao longo de períodos e temporadas, né? Por isso pode variar, né? Você pode ter, em certas circunstâncias, mais ou menos valores em receber. Dependendo se você vai vender mais ou menos, dependendo se você está aplicando a política de recebimento mais favorável. Beleza? Então você pode ver, né, que isso está acontecendo aqui, ó. Isso tem valores diferentes para cada mês. Você pode fazer um controle por mês. Aqui é só um recorte para a gente entender, né? Então, estou trabalhando aqui só 2 meses, né, o bimestre, só para a gente entender. Beleza, isso seria o ideal, isso seria o padrão, orçado, que foi combinado, o que a gente imaginou que ia acontecer, tá? Para um determinado ano. Só que aconteceu isso aqui. No final das contas, aconteceu em janeiro, mês 1, mês 2, aconteceu vendas de 1.125.000. Opa, então tá bom, né? Porque era 750, foi para 1.225.000, 1.125.000. Era 750, foi para 1.500.000. Opa, não, então não tem nada que reclamar, não. Só teve coisa boa. Vendi mais do que estava pensando que ia vender, né? No caso do segundo mês aqui, o dobro, né? Mas olha só, né? Foi necessário também investir mais dinheiro, né? Aqui eu imaginava que eu ia investir em valores a receber só 200, 400, 300 e foi para 900. Né? Sair de 400 para 900 tem um custo. Eu tenho que manter isso aqui. De onde que eu tirei esse dinheiro? De onde que veio esse dinheiro? Tá? Então essa que é a ideia. De onde que veio esse dinheiro? Qual que foi o custo desse dinheiro adicional? Eu tinha ele? Capaz, né? Porque as coisas aconteceram. Ou teve que correr e pegar um financiamento para poder financiar meus clientes. Tá? E o DVR, né? Aqui permaneceu a mesma coisa, então permaneceu a mesma coisa, que aumentou, né? Foi 16 para 18. Certo? Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos decompor isso aqui. Vamos decompor o DVR e decompor o que realmente aconteceu. Alterou. Eu vi que alterou. Mas alterou porque eu vendi mais? Vamos ver. Então a análise aqui vai explicar, a ideia aqui é explicar que, né, dessa variação total de 600, porque foi 600 os valores a receber, né, 1.200 no semestre, somando tudo, foi devido ao quê? Beleza? Então tá aqui, ó. 600. Foi para 1.200.000. Tá? Aumentou, dobrou os valores a receber. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, variação no saldo. No primeiro mês, saiu de 300 para... Né? Saiu de 300 não, saiu de 200 para 300. Então, um aumento de 100. Olha, o DVR era 8 dias. Né? Você pode ver que é 8 dias tanto no padrão como no realizado. Ora, se o DVR é 8 dias no padrão realizado, tudo que aumentou foi devido à venda. Certo? Tudo foi devido à venda. Ó, só para provar então, ó. Vendas diárias reais e vendas diárias padrão. Então vou tirar vendas diárias reais com padrão. As vendas diárias reais serão 1.125 dividido por 30. Padrão 700 dividido por 30. Certo? Isso tudo vezes 8. Não mudou. Então é 37.500 menos 25 vezes 8. Que vai dar exatamente o 100. O 100 que aumentou. O que eu estou provando com isso aqui? Estou provando que o aumento que aconteceu daqui dos 200 para 300 foi única e exclusivamente devido ao aumento das vendas. As vendas. Certo? Ao volume de vendas. Isso é bom. Isso é bom. Os valores a receber aumentaram devido às vendas. Beleza? Agora, e no segundo mês, no janeiro? Fevereiro, né? Foi isso também? Ó, em fevereiro a gente já viu que saiu de 16 para 18, né? Então vamos lá. O aumento foi de 900, foi de 400 para 900, então foi um aumento de 500, tá? Beleza. O padrão era 16, mas aconteceu 18. Vamos fazer a conta, né? Vamos decompor isso aqui. Então, devido à variação de vendas, peguei as vendas diárias realizadas, menos as vendas diárias padrão, vezes o padrão, tá? Então, vezes o DVR, viu? Isso aqui é DVR. DVR padrão.
Então vai ser 50 menos 25 vezes 16, 400. Opa, então o que está acontecendo? De 500 que aumentou, 400 foi devido à venda. Então isso aqui é bom. A grande parte foi devido à venda. Mas tem uma parte aqui que foi devido à cobrança, ó. Então vou fazer o cálculo dela, né? É a mesma coisa, viu, gente? Eu fiz aqui só para inventar mesmo, mostrar formas diferentes de calcular, mas é a mesma coisa, viu? Então eu peguei as vendas médias diárias reais. As vendas médias diárias reais, 1.500.000 dividido por 30. E em vez, né, peguei o DVR real dividido por menos o DVR padrão. Então 2, né, diferença, né? Então vai ser 18 menos 16. Isso aqui com isso aqui é a mesma coisa de calcular, né? Então, beleza? Então vai ser 500 vezes 2, 100. 100. Então 100 foi devido à cobrança. Então a conclusão para fevereiro. Do total, tá? Do aumento total de 500, 400 foi devido ao volume de venda e 100 foi devido a uma piora na eficiência da cobrança. Tá? Então, o resumo disso aqui tudo é o seguinte: o exercício demonstra a importância de ir além da análise do saldo total. Né? A decomposição revela que a natureza da variação. Enquanto o crescimento em janeiro foi saudável, sim, só devido ao aumento da venda, né, impulsionado pela avança da venda, o de fevereiro pode assinar um sinal de alerta, né? Pode ser, não foi todo ruim, né? Porque 400 foi devido à venda dos 500, mas 100 não foi, né? Então, em fevereiro acende o sinal de alerta, mostrando que a empresa está demorando mais para converter suas vendas em caixa. Então, aqui é um resumo, certo? Então, a variação total. Vou pegar aqui mês, janeiro e fevereiro, estou resumindo. Variação total foi de valores receber foi 100 e 500, certo? Ou seja, 600 somando os dois. A variação devida a vendas, 100 em janeiro e nada de cobrança em janeiro. Opa, isso aqui é bom. Mas no caso de fevereiro, 4, que foi de 500, 400 foi devido à venda e 100 foi devido à cobrança, que é aqui que, né, você vai colocar um sinal de cuidado aqui, porque nós temos aí alguma coisa que pode estar indicando aqui que está piorando. Certo, gente? Então, seu exemplo foi um pouco rápido que eu discuti, porque a gente já está com um prazo meio que estourado aqui, infelizmente. Isso aqui eu não vou discutir, né? Que eu acabei de resolver. E vou já para mostrar para vocês que também, se você quiser brincar com Aging, nós temos lá na nossa página uma brincadeirinha com Aging DVR, viu? Para colocar isso que a gente acabou de colocar aqui, né? Conceitual. O Aging é mais conceitual, viu? A gente não tem muito que. Não tem muitos cálculos a fazer, é só para vocês entenderem a questão da maturidade, das contas a receber, a decomposição temporal da carteira, essa que é a ideia. Agora, DVR dá para a gente brincar aqui um pouquinho em relação aos valores. Inclusive, eu brinco exatamente com o mês de fevereiro aqui, né? Vocês podem perceber. Venda 750, passou para 1.500, valor final dos valores a receber era 400 na situação padrão e 900. Então, 16 DVR, 18, né? Então, enfim, brinquei um pouquinho aqui com esses valores e mostrei para vocês aqui o que aconteceu em fevereiro. Se vocês quiserem brincar os valores aqui e ver o que acontece, fica à vontade. E só para finalizar, nós temos aqui algumas sínteses. Fatores críticos de sucesso. A política de crédito tem que estar alinhada com a estratégia da empresa, isso é importante. O que eu comentei lá no começo, né? Sempre balanceando o equilíbrio, balanceando risco e retorno. Balanceando porque não adianta você querer tomar muito risco, você vai no futuro achando que tomar muito risco agora para aumentar a venda, mas no futuro isso pode voltar contra você. Da mesma forma também não adianta você querer adotar estratégias para ganhar muito, porque com certeza a lógica vai inferir que essas estratégias têm um maior risco. Beleza? Então sempre buscar o equilíbrio. Monitorar continuamente os indicadores, né? Flexibilizar e ter ajustes rápidos se necessário. Boas práticas, sempre segmentar os clientes por risco. Isso aqui não deu muito para ver, mas é uma colocação. Automação dos processos, mas é questão do ponto de vista operacional, né, gente?
Integração com as vendas, com o sistema de vendas, isso aqui é básico. E capacitação contínua da equipe. São questões mais operacionais, então dicas operacionais que não entra tanto no nosso escopo aqui. A gestão eficaz de crédito requer políticas claras e bem comunicadas, métricas adequadas de monitoramento, análise, análise constante de custo e benefício e adaptação contínua aí às mudanças de mercado. Né? Então, a política de crédito deve ser vista como investimento estratégico e não apenas como operacional. A mensagem final é que um crédito bem gerenciado pode sim alavancar um crescimento sustentável. E a ideia das questões que nós discutimos aqui traz isso, certo? E questões mais conceituais, né? Questões operacionais, discussões que poderiam serem melhor trabalhadas, mas nosso foco aqui é a gestão financeira, tá? Esses dois últimos slides aqui são questões mais estratégicas, operacionais, mas nosso foco aqui é um pouco mais financeiro e na sequência a gente vai apresentar para vocês de uma forma mais nítida como isso se desenrola, principalmente através dos exercícios, dos cálculos que a gente já iniciou, né? Nesses dois exemplos que a gente iniciou aí, que a gente trabalhou, vocês já tiveram uma boa ideia do que a gente vai poder trabalhar, poder decidir, definir como escolhas, né? Como decisões que possíveis dentro da política de crédito, dentro da análise de crédito, certo?